O Oriente Médio é uma das regiões mais tensas e militarizadas do planeta. Entre todos os conflitos que moldam essa parte do mundo, talvez nenhum seja tão carregado de ameaças e espionagens, ataques cibernéticos e agora guerras diretas entre Israel e Irã. E é nesse cenário de constante vigilância, controle aéreo absoluto, satélites espiões, radares ultrassensíveis e defesa antiaérea ativa que surge uma pergunta desconcertante. Se nada nem ninguém escapa dos olhos eletrônicos dos radares dessas duas potências, então o que são os objetos que frequentemente cruzam os céus desse território, desafiando todas as leis da física, fronteira ou acordos feitos pelos rivais? Eles estão lá, sobrevoando os céus de Israel e do Irã. E os registros desses encontros, muitos deles classificados como casos militares, talvez sejam alguns dos mais impressionantes e misteriosos de toda a história da ufologia moderna. Olá, amigos, namastê. Não podemos ignorar o fenômeno UFO, achando que nada tem a ver com a espiritualidade, porque quando lemos os textos sagrados da Índia, os chamados Shastras indianos, eles estão presentes. São descritos como vimanas, carros maravilhosos, carros voadores. Inclusive, muitos desses que se dizem extraterrestres, ufólogos acreditam hoje que talvez não venham simplesmente de outros planetas da nossa galáxia ou de algum lugar ainda mais distante, mas de outras dimensões. E isso está de acordo com os Shastras indianos. Quando lemos, por exemplo, o Ramayana, a história do Senhor Rama, de Ayodhya, o grande avatar de Vishnu de Ayodhya, ele lutava contra seres demoníacos que se materializavam, que pareciam vir de outras dimensões, rakshasas, comedores de carne humana. São os asuras, seres demoníacos. O próprio Ravana, que foi um rei demoníaco de Lanka, que sequestrou a santa esposa de Rama, veio em um Vimana, em um carro voador, conhecido como Pushipaka, um carro voador. Então, nós não podemos simplesmente ignorar o fenômeno UFO como se ele nada tivesse a ver com a espiritualidade. Está incluído na questão espiritual. Agora, saber o que de fato eles são, então cabe aos estudiosos, mas dentro da espiritualidade, da ótica, da visão do yoga, tudo isso faz parte deste mundo de Maya, de ilusão cósmica. O que os grandes santos e mestres da Índia afirmam é que não devemos levar muita atenção ao fenômeno, porque o que verdadeiramente importa para o yogi é a realização de Deus. Todo o resto está dentro de Maya, dentro da ilusão cósmica. Ainda que existam civilizações, e os textos da Índia afirmam que existem civilizações mais avançadas do que aqui na Terra, o próprio Yogananda afirmava existirem galáxias somente no nosso universo, porque a ideia que vem do hinduísmo é de um multiverso. Tudo isso que a ciência, a cosmologia ocidental vem falando hoje sobre um multiverso, está contido nos textos da Índia, as próprias iconografias de Mahavishnu, ele deitado, e dele saem bolhas, como se fossem bolhas de sabão, que são os universos criados à imagem e semelhança do Senhor Vishnu. Obviamente, como aquilo que os cientistas da atualidade chamam de universos paralelos. Seriam universos com leis talvez diferentes das leis do nosso universo, universos irmãos, universos que surgem e têm suas histórias cósmicas, e com certeza buscamos a irmandade em outros planetas, aqui mesmo na nossa galáxia, no nosso universo, quando existem outros universos. Estou me referindo apenas a nível tridimensional, a nível de universos físicos. Mas e as outras dimensões? E se falarmos também a respeito dos mundos astrais, dos universos astrais? Os mestres da Índia dizem que o universo no qual estamos, tridimensional, o universo físico, assemelha-se a um grãozinho de areia diante do universo astral, vitatrônico, como diria Yogananda, composto de vitatrons.
termo criado por Paramahansa Yogananda, o mundo astral, vitatrônico. Depois vem o causal, ideacional, ideatrônico, o mundo das ideias. Platão, o filósofo Platão, grego, quando ele fala a respeito do mundo das ideias, ele traz isso de onde? Da Índia. Existem estudiosos que afirmam que os gnósofos eram aqueles que tinham contato com os povos do Oriente, que os filósofos gregos faziam esse contato com os hindus, com os budistas. E muito do que Platão traz, a própria ideia das eras de evolução da humanidade, que ele chamou de era de ferro, era de bronze, era de prata, era de ouro, é o que os yogis chamam de Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga e Satya Yuga, era de ouro, a era da consciência crística. Essa era muito evoluída, em que a humanidade já alcançou um estado de consciência de perfeito, em que até as crianças nascem santas, nascem com consciência crística. Calma que ainda falta muito tempo até chegarmos lá. Ainda estamos, segundo Paramahansa Yogananda, no início de Dwapara Yuga, enquanto muitos acreditam estarmos ainda em Kali Yuga. Mas Yukteswar e Yogananda afirmaram que estamos em Dwapara Yuga, e eles comprovaram isso, apesar de tudo que está acontecendo no mundo hoje, e o grande temor que a humanidade tem de uma destruição atômica, como foi relatado no Mahabharata. Inclusive o inventor da bomba atômica atual, existe o filme sobre a vida dele. Ele, quando viu a explosão teste no deserto do Novo México, veio à mente dele as palavras do Senhor Krishna: tornei-me destruidor de mundos. Porque ele havia lido o Mahabharata. E o que é descrito no Mahabharata sobre Brahmastra, a arma mais poderosa da batalha de Kurukshetra, assemelha-se muito à bomba atômica atual. Mas o temor a uma destruição em massa é, em verdade, uma espécie de desconexão de nossos seres com a nossa essência, que é a alma. O próprio Senhor Krishna afirmou: a alma é indestrutível, imortal, a água não pode molhar, o fogo não pode queimar, nenhuma arma pode perfurar a alma, o Atma, a super-alma, que é o nosso eu real. Então, a que temer, como afirmou São Francisco de Assis, essa imagem que está aqui atrás de mim, de São Francisco? A que temer? A nada. A quem temer? A ninguém. Pois aquele que está com Deus obteve 3 grandes obséquios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. A que temer? Se somos almas imortais e indestrutíveis, quando conheci Paramahansa Yogananda e comecei a frequentar a sua organização, que é a Self-Realization Fellowship, eu tinha esse temor. Eu cheguei na Self, que é a organização de Yogananda, com o temor de um mundo ser destruído em uma guerra atômica. E uma senhora muito espiritualizada, a quem dei carona certa vez, ela disse: mas por que esse temor, Alexandre? Não somos almas, não somos espírito, imortais, indestrutíveis? Se o corpo perecer, renasce. Mas e se a Terra desaparecer também na insanidade humana de uma guerra atômica? Renascemos em outros mundos? Jesus mesmo afirmou que na casa de meu pai existem muitas moradas, e Jesus foi um grande yogi. Por que o temor pela morte? O temor pela morte é um klesha, é um veneno. Quando estamos em conexão com o bem-amado cósmico existindo dentro de nós, por meio da prática introspectiva, contemplativa, a meditação, não tememos mais pelo corpo. Vamos nos desligando, nos desapegando das coisas deste mundo. Isso não significa que você não possa ter a sua boa casa, o seu bom emprego. Como Yogananda mesmo dizia, seja capaz de dormir em uma cama confortável uma noite e, se preciso for, no chão no dia seguinte, sem apego nem à cama e nem ao chão. Não se apegue a nada. Viva neste mundo sem pertencer a este mundo. Mas esses fenômenos que têm ocorrido, dos UFOs, sempre ocorreram.
Os textos sagrados relatam esses fenômenos acontecendo o tempo todo, em todas as tradições, em todas as épocas. Sejamos capazes de nos conectarmos nossas mentes com o que verdadeiramente importa, que é Deus. Deus em nós. Se agora pousar um OVNI no seu quintal ou algo do tipo, saiba que é um fenômeno que sempre ocorreu, que se existem irmãos vivendo em outros planetas ou em outras dimensões, deve ser encarado não de uma forma miraculosa ou como um fenômeno além da nossa compreensão. Não, está tudo descrito nos textos. Mas o que verdadeiramente importa, repito, é Deus. Deus, que nossas mentes não sejam desviadas por fenômenos considerados anômalos ou incompreensivos, quando em verdade, o que verdadeiramente importa é a saída deste labirinto de existência de Maia. Todo o resto é Maia, é a ilusão cósmica, é a brincadeira da Mãe Divina, como dizia também Yogananda. O que você deseja? A Mãe formosíssima ou os brinquedinhos dela? Até mesmo os fenômenos paranormais, os poderes paranormais, os Siddhis, são parte deste reino de ilusão de Maia, de Apara-Prakriti. Até mesmo os grandes iluminados chega um momento na vida deles em que eles têm de negar esses poderes, se eles desejam a Mãe cósmica, o amor da Mãe, que é Deus. Deus na Índia é pai, é mãe, é amigo, é o amante de nossas almas. E é isso que verdadeiramente liberta nossas almas do samsara, a roda das reencarnações. Esses fenômenos que ocorrem na natureza e que ocorrem aqui e ali, em verdade, tudo é o jogo, é a lila, é o brinquedo da Mãe Divina. Ela nos manda os brinquedinhos, os poderes paranormais, as visões, tudo isso que vemos sendo relatado hoje, que atrai a atenção de milhões de pessoas. E se nos apegamos apenas a esses brinquedinhos, continuamos presos à Maia, à ilusão, e não alcançamos aquilo que os santos alcançaram, o êxtase divino, a felicidade perene, inamovível, eternamente renovada de nossas almas, como dizia Yogananda. Então não devemos temer a nada, nem a guerra. Yogananda mesmo dizia que o maior abrigo antinuclear é a conexão com o divino. Se estamos conectados com o divino, conectados com Deus, não há o que temer. Namastê.